Uma mentira falada muitas e muitas e muitas e muitas vezes torna-se verdade. Será? A gente sabe que sim. A minha pergunta é até que ponto? E nas personalidades que tenho trazido aqui para o canal, parando um pouquinho com os músicos que tenho feito assim com um pouco mais de frequência, este me chamou a atenção e eu quis muito conhecer suas vidas passadas e tentar entender essa figura histórica que não está reencarnada, mas que vale a pena estudá-la, chamada Joseph Goebbels. Espero estar pronunciando corretamente, já que é um nome alemão. E vamos falar sobre Paul Joseph Goebbels, de 1897 a 1945, o cara por trás de Hitler. Vamos lá? Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt, você está convidado, você está entrando no meu mundo, você está entrando na minha casa, aqui no meu cantinho. Seja muito bem-vindo, viu? Espero que você goste desse conteúdo. Gratidão por estar aqui, pelo seu like que você está deixando agora, pela sua curtida, por você estar sendo inscrito aqui do canal, por você me seguir nas redes sociais e por você comentar agora. Você já tinha ouvido falar no Joseph Goebbels? E também comenta outra coisa pra mim, é o primeiro vídeo meu que você está assistindo? Ou você já vem assistindo os demais vídeos aqui no YouTube? Tem uma playlist muito especial para você assistir sobre vidas passadas, entre outras que são super especiais, mas acho que esse conteúdo pra mim aí é carro-chefe por aqui, então também, né? Missão de vida, essa que é a verdade. Assista os demais vídeos aqui no canal. Gratidão mesmo, de coração. Vamos falar então um pouquinho sobre essa criatura. Fazendo algumas pesquisas na internet, eu simplesmente, quando eu parei para ver esse nome, porque a Segunda Guerra Mundial, você sabe, sempre me chamou bastante a atenção, eu olho para Joseph Goebbels e quando eu passei o olho assim, eu falei, caraca, isso daqui tem história. A primeira coisa que eu vi foi Egito, a segunda foi a vida de Cristo, e fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu falei, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber, porque isso eu não consigo sossegar até não saber. Mas vamos lá, conhecendo um pouquinho de sua biografia. Ele foi um político alemão, fisiologista e ministro da propaganda na Alemanha nazista entre 1933 e 1945. Um associado e devoto apoiante de Adolf Hitler, ficou conhecido pela sua capacidade de oratória em público, seu profundo e fanático antissemitismo e sua crença na conspiração internacional judaica que o levou a apoiar o extermínio dos judeus no Holocausto. É uma vergonha esse Holocausto, meu Deus. Sua estratégia de propaganda o tornou um dos maiores estrategistas de manipulação de massas. A ele é atribuída a famosa frase, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Eu estava na 8ª série, quando eu vim morar aqui para Itajaí, um professor de história veio para começar a contar acerca da Segunda Guerra Mundial, e eu lembro muito que ele foi entrando na porta, a galera estava assim, sabe aquele intervalo de uma aula para outra, né? E esse professor entrou e ele disse assim, uma mentira contada uma vez é apenas uma mentira. Uma mentira contada... Ele começou a falar e eu fui hipnotizada, né? Pela fala dele. Uma mentira contada 2, 3 vezes ainda é uma mentira, mas quase ganha um pouco mais de sustentação. Estou parafraseando. Porém, uma mentira contada diversas e diversas vezes, então torna-se uma verdade. A nossa mente, eu falo isso aqui direto, a nossa mente é muito vulnerável. E ela foi feita para obedecer. A questão é quem vai mandar na sua mente, você ou o outro, ou qualquer propaganda dessas. Mas o cara era inteligente, conhecia o sistema, conhecia esse pensamento, digamos assim, e criou a estratégia dele. Agora vem nomes difíceis por aqui que eu acho que eu vou pular, né? Goebbels nasceu em Heiligt, será que é assim? Hoje, Mönchengladbach. Devo estar falando tudo errado. Como escreve aí, tá? Mönchengladbach, na Alemanha, no dia 29 de outubro de 1897, filho de uma família católica, seus pais desejavam que o jovem se tornasse padre. Um defeito físico no pé direito o eximiu de se incorporar nas fileiras para lutar na Primeira Guerra Mundial. Estudou literatura e filosofia nas universidades de Bonn e Heidelberg e graduou-se em 1922. Sem conseguir emprego, passou a viver como escritor tentando publicar suas poesias. Um cara desse escrevia poesia? Porém, com pouco êxito. Nessa época, que poesia, gente, pra mim, desculpa aqui a parada, que poesia pra mim é uma coisa muito sagrada, mas eu sei, né? É só uma questão de palavras e rima, quando tem rima. Goebbels aderiu ao Partido Nacional Socialista Nazista em 1924,
2 anos depois, foi escolhido por Hitler para ser líder distrital em Berlim. Em 1927, fundou a Der Angriff, o ataque. Gente, desculpa, eu não tenho familiaridade nenhuma com o alemão. Jornal semanal nazista. No ano seguinte, assumiu o posto de diretor nacional de propaganda do partido. Foi Goebbels o grande responsável pela divulgação das ideias nazistas e da criação da imagem de Hitler como Führer, isto é, líder. O trabalho realizado por ele e sua equipe consistia na criação de cartazes, filmes, agitações na rua e outras formas de aproximação entre aquilo que era defendido pelos nazistas e a população comum, a quem se buscava convencer. Jornais, rádio, filmes, teatro, literatura, música e artes. Todas as formas de mídia disponíveis no período foram utilizadas por Goebbels. Para participar de filmes, os atores, principalmente as mulheres, eram obrigados a fazerem favores. E isso é uma verdade. Tem regressão aí minha que conta certas situações constrangedoras. Na regressão minha, não, regressão que eu conduzo, né? Em 1933, Hitler tornou-se chanceler na Alemanha e nomeou Goebbels para o cargo de ministro da propaganda, um posto de extrema importância para o seu governo, pois dele dependia a divulgação do nazismo. Ele era o cara por trás da coisa toda, né? Ele era assim, ok, todo mundo tem que pensar o que a gente quer que as pessoas pensem. Então, as frases são estratégicas, os emblemas, aonde ia aparecer, é a propaganda. Cabia a esse ministério também o controle de toda a produção jornalística da Alemanha, o que acarretou forte censura e perseguição a jornalistas judeus e de outros grupos de oposição. Sob ordens de Hitler, Goebbels convocou a população a boicotar negócios judeus. E no ano seguinte incentivou e organizou a queima de livros considerados não alemães, o que mais uma vez atacava a população judia. Pois, para o ministro da propaganda, a era do intelectualismo judaico extremo chegou ao fim. Goebbels tornou-se temido sobretudo por esse setor da população que assistia, no início da década de 30, o avanço dos discursos de ódio. Após o início da Segunda Guerra, o uso da propaganda pelos nazistas ficou ainda mais intenso e era vista pelo mundo todo. Derrotas tornavam-se vitórias, discursos enaltecedores do Führer e da Alemanha eram feitos e a população convocada a combater os inimigos, judeus, ciganos, comunistas, aliados. Em 1943, diante da pressão aliada pela rendição alemã, a ideia de guerra total passou a ser divulgada. Esperava-se assim mobilizar todos os recursos físicos, econômicos e militares possíveis a fim de garantir a vitória nazista. O poder de Goebbels era tamanho que foi ele o indicado pelo Führer para substituí-lo após o suicídio de Hitler, em 30 de abril de 1945. Goebbels assumiu a liderança do Terceiro Reich. Exerceu o cargo de chanceler por apenas um dia, pois, diante da derrota cada vez mais próxima, seguiu o caminho de Hitler e, em 1º de maio, cometeu suicídio com sua esposa Magda Goebbels, após envenenar os seus 6 filhos. O mundo está muito doente, estava muito doente, mas não deixa de estar, né? Quando a gente vê que existem pessoas, aqui em Santa Catarina aconteceu isso, de existirem alguns grupos, alguns jovens, com essa apologia, digamos assim, ainda que velada em suas casas, escondidas, a respeito do amor a esse partido, digamos assim. Aí a pergunta que fica é: quem foi Goebbels em suas vidas passadas? Teria conhecido Hitler em vidas passadas também? São perguntas que eu me fiz e gostaria de respostas. Antes de seguir para vidas passadas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Acho que tem alguns vídeos meus que explicam esse processo aqui no canal. O que acontece é que a gente tem algum acesso. Não é todo o acesso. A espiritualidade ela não libera todas as coisas. Algumas dúvidas podem continuar existindo. De repente, amanhã ou depois podem passar. Podem ser que sejam sanadas com o tempo. Pode ser que nunca sejam reveladas. Assim é. Até mesmo o processo de regressão de memória, ele não é 100%. Com muita sorte, a pessoa com muita estrutura psicológica, né, a pessoa dessa vida, consegue acessar bem as suas vidas passadas de maneira mais plena, digamos assim, com um todo. Às vezes ela só vai ter alguns flashes, algumas noções. Isso depende muito do preparo, de como a gente lida com aquilo que passou,
de maneira interna e o que aquilo pode trazer para vocês. E no caso da gente que de maneira externa vai ver, de fazer isso pelo outro, o que acontece? A gente vai ver até um ponto. A gente tem alguns pontos e vamos compartilhar. Agora sim, vamos às vidas passadas. Da primeira vida desse espírito, conhecido aqui, né, como Joseph Goebbels, ele viveu no Egito Antigo. Ele não foi uma pessoa comum, ele também não foi um faraó, mas ele estava por trás do faraó. Ele era uma espécie de funcionário, uma pessoa muito importante, talvez até um tipo de conselheiro, coisa parecida, e ele tinha uma espécie de carta branca. Ele supervisionava os demais funcionários. Então ele tinha um certo poder e uma influência sobre o faraó também. Então aí a gente começa a entender esse espírito. Iniciou sua primeira vida na Terra, no Egito Antigo, já num ambiente de poder e já num ambiente de influência. Na parte de supervisionar, digamos assim, os outros funcionários, ele era um pouco arrogante, porque ele se sentia superior, e a gente já tem, né, essas crenças antigas que ainda estão, às vezes, impregnadas nos espíritos. Quem já assistiu aos vídeos de Bruna vai entender o que eu tô falando, se não vai passar em algum lugar aqui dessa tela, vai assistir a primeira vida de Bruna. Aquela coisa, eu lembro tanto que ela falava, eles se acham superior, meu Deus, a menina morre, desidratada, ela não podia chegar no rio, porque o rio só pertencia à nobreza, e a população não podia tomar água, porque eles se achavam superiores, descendentes dos deuses. Eram só pessoas que estavam ali e que, por sorte, tiveram um cargo diferente dos outros. Mas não se entendia dessa maneira, eles realmente se achavam muito superiores. Então ele tá nessa vibe já de superioridade, de se sentir o cara, de não sei o quê, e meio que diminuir os outros. E vamos lembrar que o Egito, ele tem o povo hebreu, né, que é o povo judeu, que eram seus escravos. E era o povo que construía tudo aquilo que o Egito passou a ter. Era o povo que sustentava, que trabalhava a força, a suor, a muita injustiça. Muitas pessoas morreram trabalhando, elas não tinham assistência nenhuma. Era a exploração da... o mundo da escravidão é muito, muito vergonhoso, né? Duas coisas, né? Toda a escravidão de qualquer época, na minha opinião, e o Holocausto, para mim, assim, é de uma vergonha da classe, da raça humana, assim. Vamos contextualizar isso e se reportar esse tempo de que eles se achavam superiores, ele está nisso e ele tem um forte poder de influência que ele usa ali naquele ambiente em que foi colocado e que não dá para dizer assim, o que está muito certo, o que está errado, a gente sabe que está errado quando agride o outro e tudo mais, mas é o que se tinha. Não se tinha muito conceito de certo e errado, tinha o conceito de superior e inferior. E ele era superior, os hebreus eram inferiores, muito inferiores, tipo eram ratos, digamos assim. Desculpa aí, mas eu vou ser um pouco agressiva nessa hora. A própria aparência dele, a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, nossa, parece um rato aqui. Foi isso exatamente o que eu pensei. Mas era uma palavra muito usada dele, como se fossem insetos, né? Quando ele queria diminuir as pessoas, sabe? Na época da Alemanha nazista isso ficou pior. Então ele tinha essa superioridade e o poder de influência já nesta vida. Ou seja, talvez seja um espírito que nasça o poder, não é o poder, né? O dom da palavra, vamos dizer assim, que tem o dom da palavra, mas não usa para o bem. Ele não chega a ser uma pessoa cruel. Ele só está ali naquele meio e ele está completamente envolvido naquilo do jeito que tem que ser. E assistam o vídeo da Bruna para vocês entenderem ainda mais o que eu tô falando. Saltamos o tempo, vamos para a vida de Cristo. Porque quando eu olhei a foto dele, eu falei, esse cara viveu com Cristo. E aquilo me incomodou e eu não conseguia ver. Vou fazer um parênteses aqui. Eu tenho um vídeo antigo no canal em que eu falo sobre a vida de Hitler sendo Caifás. Você tem que assistir esse vídeo, eu não vou repetir aqui. Vai passar em algum lugar da tela. Aquilo sempre me chamou a atenção. Eu sempre busquei em mim o ódio que ele sentia pelos judeus, como isso poderia ser explicado, se é que havia explicação, porque nem sempre tem explicação em vida passada. Mas se havia explicação, eu gostaria de saber. Gostaria de poder ter esse acesso. E isso foi o que eu vi, conto ali nesse vídeo. Então, quando eu olho para Joseph a primeira vez, com essa atenção mais espiritual, eu percebo que também que ele viveu na vida de Cristo. E a Mama vai fazer essa mesma leitura, essa mesma sensação ela tem que viveu na vida de Cristo. Na leitura da Mama, ela diz o seguinte, não vejo quem ele foi exatamente, mas ele foi uma pessoa de muito ódio, com muita sede de vingança e um executor, direto ou indiretamente. Não sabe definir se era, na visão dela, que eu disse, a visão não é 100%. No vídeo de Hitler, eu trago que ele foi Caifás. Tem algumas pessoas que vêm e disseram assim, nossa, mas ele foi o rei Davi porque alguém disse que ele foi rei Davi. Beleza, pode ser que tenha sido. Eu não vi. Eu só posso falar do que eu vi. Mas mesmo que ele tenha sido o rei Davi, não significa que não tenha sido Caifás. São épocas bem distantes, inclusive.
né? Acho que é só para abrir o horizonte aí de pesquisa. Se foi rei Davi, eu gostaria de ver, eu não consigo nem de longe sentir isso, mas eu posso simplesmente não estar vendo. Considero isso plenamente. Agora, nessa vida, a mama me traz o seguinte: ele sente muito ódio, especialmente, ele nasce nessa vida de Cristo com muito ódio por alguma coisa que aconteceu numa vida passada, numa dessas vidas em que ele estava no Egito. Algo que aconteceu que a gente não tem acesso, isso não foi revelado, mas eu deduzo, isso é uma dedução minha, que ele teve algum problema, algum porém, com algum tipo de hebreu. E ele vem para a vida de Cristo. Beleza, ela não vê. Qual é a minha dedução? Eu não estou vendo isso. É a minha dedução. E vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu estou compartilhando na maior sinceridade essas coisas aqui. Nem sempre a gente vê plenamente. Pode ser que depois de eu gravar esse vídeo eu veja. Pode ser que daqui a alguns anos eu veja. E eu não sei porque eu suspense. E eu vou dizer assim, 50% eu acho que eu tô certa, 50% eu acho que eu tô errada. Eu não consigo ter certeza mesmo, tá? E se eu tiver certeza algum dia, eu vou chegar aqui para vocês e eu vou falar: eu estava errada, eu estava certa. E tá tudo bem. Mas eu me recordo que Caifás teve um grande cara que faz Caifás chegar onde chegou, que é o Anás, o sogro. E ele era um cara extremamente manipulador, e o que ele fazia? Ficava no ouvido, né? Relatos da Bíblia e filmes e séries trazem aí o personagem de Caifás e de Anás. Até aquela novela da Record, Jesus, né? Traz muitos dois, e aquela manipulação o tempo inteiro de Anás. Eu assisti faz muito tempo essa novela e também não assisti inteira. Mas outras coisas que eu assisti, eu me recordo muito de trazer essa figura de alguém que ficava no ouvido. E aí foi que quando eu olhei a foto de Joseph, eu fiz essa associação. Vida de Cristo, ódio a judeus, vida de Cristo do lado, Joseph do lado de Hitler, Hitler sendo Caifás, então para mim, deduzo, foi Anás. Mas a gente não tem essa confirmação. Faz um grande sentido, mas às vezes o sentido pode ser outro que também vai fazer sentido. Então eu estou compartilhando aqui a minha dúvida, tá, gente, com vocês. Agora, de fato, ele era uma pessoa que mandava matar. Isso, visão da mama, que mandava matar. E eu sinto, quando eu olho pros olhos, deixei a foto do cara passando, o Joseph, quando eu olho para ele, olha, dá tão ruim. Eu olho para ele, eu só vejo sangue. Eu vejo sangue, é como se o olho dele ficasse vermelho. É ódio, do ódio, do ódio, do ódio, do ódio, do ódio, do ódio. As partes mais espirituais, às vezes, elas não são muito reveladas, eu acho que é muito proposital, isso pode ser que requer um tempo, mas será que esse cara não viveu na época de Moisés? Será que o ódio dele não veio daí, de ver que os seus escravos foram embora e estavam libertados? Não sei, eu fico pensando, mas ainda sem ter certeza. Agora, ele foi um cara que matou diretamente ou mandou matar? Sim, e isso eu consigo sentir no o ódio dos olhos dele, o sangue. Olhem bem, como se não respingasse sangue, porque me parece filme de terror, isso que eu... Mas é figurativo que eu falo, mas é mais ou menos isso. E ele tá num umbral. Ele tá bem preso, ele tá bem na escuridão da escuridão da escuridão. Em vidas seguintes, ele passou pela Idade Média, era um homem sempre muito cruel e que ele tinha o prazer de cortar a cabeça das pessoas. Era assim que ele matava. Ele é um assassino inteiro, ele é um assassino em si, ele tem uma alma assassina. E isso deve ter tido uma raiz. Essa raiz aconteceu numa época do Egito Antigo. Ele já nasce na era de Cristo com este problema, com esse desejo de vingança, especialmente aos judeus. Na época de Cristo. Cristo era judeu. Enfim, vem anos depois, nasce então como Joseph Goebbels e se torna esse cara que faz o Hitler ser a figura messiânica, digamos assim, que foi incutida durante a Alemanha nazista, no período da Segunda Guerra, ali da construção, né? Porque a guerra, ela explode, né? Tem aquelas invasões ali que Hitler vai fazendo, que ele não poderia ter feito, mas aí o pensamento ele já vem de anos. Essa frase, vocês são melhores, supremacia, os outros não prestam, só você vale, o outro não vale nada, e vai discursando ódio, uma energia que sai, né? De um espírito que está carregado e de outros afins e que tocam
nos outros, nas pessoas comuns, digamos assim, e aí vão sendo meio que hipnotizados. Discurso de massa, eu não gosto. Fico longe, qualquer que seja. Agora, vale ressaltar uma coisa que eu falo aqui, mas tem que ficar registrado nesse vídeo também. Como teve espírito nazista, espíritos que nasceram na Alemanha e se tornaram nazistas e realmente acreditavam que eram superiores, como são muitas dessas almas foram do Império Romano. E eu sozinha, já aqui no YouTube, trouxe a minha dúvida que eu também achava que poderiam alguns ter o início no Egito Antigo, que eles também eram superiores. Os egípcios, nossa, aquela classe dos deuses e não sei o que. Eram muito inteligentes, de verdade. Mas não eram muito humanos, né? Não eram sensíveis e empatia zero. Com o tempo eles vão pertencem ao Império Romano. E depois disso eles vão para a Alemanha nazista. Quando que vão se curar dessa ideia idiota de se acharem superiores? Aquele que se acha superior demais, com toda certeza, espiritualmente, ele é muito baixo. É uma espécie de espírito rastejante, eu diria. E isso é o que é. Eu acho muito triste, na verdade. Porque você perde as oportunidades da vida, você perde as reencarnações para a evolução, no quanto poderia evoluir. Cai em tentação fácil. É que parece que quando um certo grupo, como se fosse assim, uma camada energética que envolve um determinado grupo, tá? Eles estiveram no Egito, e esse caso comprova essa dúvida, né? De que tem a coisa do Egito. Que eu pessoalmente conheço só um a mais. Não sei se eu tô me fazendo clara, mas Império Romano e nazistas, muito parecidos, muitos se repetiram. E eu precisava da confirmação se a mesma coisa acontecia, como se fossem os espíritos, muitos ainda presos nessas 3 épocas com esse mesmo pensamento. Desses 2 eu tinha certeza. E este caso vem aqui comprovando para mim, compartilho aqui com vocês, que muitos do que viveram no Egito Antigo ainda trazem isso consigo. Então, viveram no Egito Antigo, que é o caso dele. Aí, neste caso, ele estava na época de Cristo, mas ele não foi romano, para mim, mas pode ser que eu esteja errada, mas está dentro desse contexto. E aí você tem tanto os romanos que se achavam superiores demais, quanto você tem... Aí é que tá, Caifás e Anás, eles eram muito superiores, não só eles, né? Eu acho que muitos daqueles que compunham os fariseus, esses sacerdotes, os donos da lei, eles tinham a coisa da palavra, eles tinham a coisa da adoração, porque eles eram semideuses, ou a própria representação de Deus na terra. Tem pastor hoje em dia que se acha assim. Quantos padres, no decorrer da história do catolicismo, também se comportaram dessa maneira e usaram da força para incutir medo nas pessoas, para que eles fossem adorados, para que na ideia de que a igreja fosse adorada, mas os padres faziam o que eles queriam por trás. Então a gente tem dentro da história religião, Deus, homem, guerra, eles são muito próximos, estão sempre assim num paralelo. É muito poder, na verdade, a vontade do poder e um ego lá nas alturas. Eles precisam dessa idolatria, eles precisam ser idolatrados. Compartilho aqui com vocês, mas a princípio está me trazendo cada vez mais essa perspectiva. Egito, a época de Cristo é um difusor de águas, assim, um divisor de águas, e depois, mais para frente, a Alemanha nazista. O que me preocupa é que enquanto essas almas ainda não se corrigirem, qual é o risco que se corre na Terra de aqui a alguns séculos, ainda que estejamos num período de transição, a transição pode demorar séculos. Se esses espíritos vão reencarnar e precisam, e eles não reencarnam sozinhos, isolados, sempre reencarna nesses grupos, né? Parece que é uma energia que envolve a muitos. Pum! Essa galera vai aqui, essa galera vai pra cá, essa galera vai naquele tempo. Eles são testados. E aí? O que a gente vai ter no futuro? Qual é a ideia idiota de supremacia que vai aparecer? Que falta de humildade. Deixo aqui esse vídeo com algumas dúvidas, mas compartilhando com vocês, que explica um pouco. Pelo menos eu deixo essa conclusão. Ele tem em si o dom da palavra, ele entende a persuasão, só que ele usou para o mal. Ele usou como manipulação e não como incentivo. Ele não usou para liderar, no sentido de líder, de prosperidade, de fazer as pessoas irem para frente. Ele usou no sentido de comando, de manipulação, de fechar. E junto a isso, muito ódio. É isso. Agora deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito.
O que vocês acham? Gratidão a todos vocês. Vou me encerrando. Beijo na alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.